Bom, agora a gente entra de verdade e começa a estudar os filósofos, né? Porque até então a gente só falou do que era o cardápio. O cardápio é constituído disso, 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 disso. Então, a partir de hoje, a gente começa, e até o final desse primeiro livro, a gente vai estudar mesmo agora. Em toda aula, a gente vai pegar o pensamento de alguns filósofos, tá? Então, hoje, a gente vai pegar esses que são chamados os pré-socráticos. E antes da gente começar, vamos dar uma lida nessa reflexão. Quem que poderia me ajudar a ler essa reflexão? Onde está Deus? Não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, e sim no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Por toda parte, a luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos e assim, na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirás vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Show de bola, né? Eu, particularmente, eu acho muito legal esse tipo de pensamento. Será que isso aí está remetendo a gente a que tipo de conhecimento? Será que isso tem a ver com panteísmo ou não? O que vocês acham? Alguém sabe o que é o panteísmo? Sim, é o crédito de achar que tem vários deuses. Não, não. O que seria? O panteísmo é você fazer parte de Deus. Deus é o todo, entendeu? Deus é o universo e você faz parte disso. Então, existe, obviamente, tudo isso, sim, o panteísmo. Tá? Então, quando a gente pega aqui, ó, ele está falando assim, Deus está na natureza, ele está nos vales, ele está nas montanhas, né? Então, tem uma pontinha de panteísmo e que está levando também aquela onipresença de Deus, né? Ou seja, Deus está em toda parte e não nos templos. Por exemplo, quando eu viro para alguém e falo assim, olha, eu vou para a igreja, eu vou para um centro espírita, porque lá é a casa de Deus. O que eu estou querendo dizer? Que só lá que Deus está, né? Mas será que a beira do mar, na beira de uma praia, não é a casa de Deus também? Será que na natureza, quando eu estou num bosque, também não é a casa de Deus? Né? Será que não haja dúvida. Então, assim, não haja dúvida. que... Em qualquer lugar que eu vá, em qualquer momento, Deus está comigo porque eu sou parte dessa centelha. Nós somos uma centelha. Portanto, não é uma igreja nem uma casa de pedra que vai ser representado por Deus. Isso, né? Ele está em toda parte. Ele faz parte desse todo. Eu particularmente, achei muito legal essa reflexão, porque ela mostra para a gente isso de uma maneira muito, muito clara e um próprio questionamento, né? Que a gente vai fazendo da nossa existência aí, né? Da nossa vida. Vamos lá. Você já tinha lido, né, com relação a essa questão dos pré-socráticos, né? Na verdade, pré-socrático não é somente porque eles viveram antes do Sócrates, mas pela forma de pensamento deles, pela maneira como eles pensavam. Então, por isso que se chama pré-socrático. E aí a gente também tem um delimitador. Assim como na história a gente divide entre antes de Cristo e depois de Cristo, na filosofia a gente vai ter os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Para a gente saber o valor do Sócrates na filosofia. Olha o tamanho do Sócrates na filosofia e uma pessoa que, como eu disse, a gente vai ver na próxima aula, que não escreveu uma linha. Não escreveu uma linha. E eu vou dar só um aperitivo aqui para vocês. Quando se fala para o Sócrates, lá no seu
julgamento, né? E fala para ele, você vai tomar a cicuta, você vai tomar o veneno ou você vai abrir mão e vai negar todos os seus ensinamentos? Ele fala assim, olha, eu vou tomar a cicuta porque eu acredito que exista uma continuidade da vida. E como eu acredito que existe essa continuidade da vida, eu vou tomar esse veneno e daqui a pouquinho eu só vou sair do corpo e eu vou estar vivo aí fora. Então eu não preciso negar os meus princípios para isso. Eu vou tomar. Mas caso eu esteja enganado e não exista, não tem problema, porque daí eu vou estar morto mesmo, não vou sentir nada. Né? Então, ou seja, de qualquer forma, eu não tenho muito o que perder. Né? Eu vou me manter firme aos meus princípios. E então a gente vai vendo aí o caminho que ele abriu e passa a ter um respeito muito grande por Sócrates e entender por que ele é esse divisor de águas, né? Dentro da filosofia. Aquilo que os pré-socráticos, aquilo que une os filósofos pré-socráticos é a preocupação em perguntar e compreender a natureza do mundo. Queriam entender a origem, o que originou todas as coisas, o princípio delas. Por isso, observavam o mundo e buscavam explicações lógicas, racionais para compreendê-lo. Essas explicações se contrapunham ao conhecimento religioso comumente aceito pelos gregos antigos. O que esses caras estão fazendo? Eles querem entender como o mundo foi criado. Só que o que a gente vivia antes disso? A gente não tinha a mitologia. Mitologia não vem de mito, né? Ou seja, eu tinha todos os mitos. E aí eles falam, poxa, mas se realmente esse cara começa a estudar essas coisas e começa a observar por um outro aspecto, ele começa a quebrar esses mitos. E isso acaba não sendo uma coisa tão simpática, né? Porque eu começo a quebrar todos esses mitos aí, então eu começo a desagradar muita gente quando eu faço isso. E é exatamente esse papel que vai ser feito pelos pré-socráticos, né? Eu quero entender, ou seja, é a cosmologia, eu quero entender como eu cheguei até aqui, o que é o mundo. E aí eu tenho lá todos aqueles mitos, e aí eles começam a quebrar a tudo isso aí que a gente conhecia até aquele momento. Aí nós temos, nesse momento, essa escola jônica. Né? O que é jônica? Vocês não conseguem ver o meu cursor aí, né? O meu cursor consegue ver? Ele consegue? Então, ele está aqui na Jônia, que é esse cantinho aqui, e aqui a gente vai ter Mileto. Muita gente está saindo de vários lugares e está vindo aqui para a Jônia. Por que as pessoas estão vindo para cá? Porque aqui é um lugar de bastante comércio, é um ponto muito importante. Nesse momento, as pessoas tinham descoberto, passado a praticar mais o comércio e menos o escambo, né? Já começa a fazer as transações com dinheiro. E aí, isso vira um ponto efervescente. E aonde começa a correr o dinheiro, começa a correr o quê? O conhecimento, começa a surgir uma série de escolas. E um dos caras que vão fazer isso aí é esse rapaz chamado Tales de Mileto, que é o pai da filosofia. Ele é considerado o cara que começa o pensamento filosófico. E para ele, puxa, eu tenho que tentar entender o mundo, como as coisas chegaram até aqui. E ele vai dizer o seguinte, tudo começa na água. Né? Tudo começa na água. O que ele observa, por exemplo? Ele observa que lá no Rio Nilo, nas margens do Nilo, aonde não tinha água, aquele solo árido, ali não crescia nada. E aonde tem água, a água vem e traz a vida. E ele começa a observar, por exemplo, que o Renan bebe água, ele começa a observar que a gente precisa de água, e tudo. E ele fala, então a vida surgiu da água. Né? A água é o início de tudo, ou seja, então dela que deve ter surgido o universo. Né? Então essa é a conclusão do Tales de Mileto. E uma curiosidade que a gente tem aqui, todo mundo deve se lembrar lá na escola do Teorema de Tales. Todo mundo já ouviu falar desse Teorema de Tales, né? Que eu fui até dar uma recordada aqui, que eu lembrava do Teorema de Tales, mas não lembrava qual que era a continha dele, né? E ele está mostrando aqui para a gente que se eu pegar
essa semi-reta aqui, dividir por essa, eu vou ter sempre a mesma proporção. Ó. SA sobre SD vai ser igual a AB sobre DE, vai ser igual a BC sobre EF. Ou seja, eu sempre tenho o mesmo número aqui. Eu tenho um número constante, ou seja, essa proporção sempre é a mesma. Isso aqui a gente viu lá atrás, né? Bem lá atrás a gente viu isso. Foi na minha outra reencarnação. Foi na outra encarnação, né, Vânia? Que a gente não né, nessa aqui nem lembra mais, né? A água deve ter alguma faculdade especial que lhe permita transformar-se ilimitadamente. Ela está em todos os lugares onde a vida floresce. Onde ela não está, não há vida. E aí ele fala aqui do Nilo, né, que eu acabei já adiantando aqui para a gente, né? Ou seja, ele parte para esse pensamento. Só um minutinho. Só um minuto. Desculpa. Então, ele observa, né, essa questão da água e eu acho até que é um raciocínio interessante que ele teve, né, para aquele momento, né? E vamos lá, seguindo. Ô, Carlos, deixa eu fazer um comentário ao Renan. Por favor, Renan. Essa questão da água é interessante, né? Que se a gente for se transportar lá para a época, né? Essa reflexão, certamente o Tales fez a partir da observação, né? E aí hoje, né, pensando já nesse mundo mais científico que a gente vive, onde as teorias elas só viram de fato os fatos quando a gente consegue, né, comprovar cientificamente, né, a questão da vida, né, quando procurada em outros planetas, essa é sempre a questão, né, se existe água ou se existiu água num determinado planeta para saber se existe vida, né? Essa associação continua válida, né? Então, assim, ele fez uma constatação na época, ainda de forma empírica também, né? Daria para a gente dizer, e é algo, né, que até hoje é uma verdade, né? Dá para a gente dizer que, de fato, é uma verdade. Isso, mas aqui, veja bem, né? Hoje a gente chegou à conclusão que pelo menos a vida, conforme nós conhecemos, né, a água é muito importante para ela. Mas o Tales, ele vem num outro pensamento, né, que tudo surgiu da água. Né? Ele coloca o início de tudo, a arqué, tudo veio da água, entendeu? É diferente, mas essa colocação que você fez é válida, porque pelo menos a vida como a gente conhece, não dá para ter sem água. Né? Pelo menos a maior parte dos seres, né? Todos os seres praticamente que a gente conhece, eles precisam de água. Uns bem pouquinho, né? Como alguns que vivem no deserto lá, mas mesmo assim ainda precisam, né? Ela acaba sendo fundamental, né, para a gente. Explicar logicamente aquilo que se diz é o que difere basicamente da filosofia da mitologia, né? O que a mitologia fazia? Ela colocava para a gente uma porção de mitos, né? Vamos dizer assim, e a gente acreditava naquilo e não tinha muito como sair, né? E a filosofia não, ela vem explicar isso de uma maneira, com um pensamento mais sistematizado, né? Colocando uma lógica, né, naquilo que a gente está aprendendo ali. Carlos, o Tales, ele também acreditava que a Terra flutuava, né, em cima da água. É verdade, ele também tinha, ele acreditava nisso também, ele via a Terra flutuando, né? Em cima da água. E às vezes a gente fica pensando até... esses dias eu vi uma pessoa dizendo, puxa, você imagina um planeta como a Terra e como todos os outros, né? No nada, né? No vácuo, né? No espaço, flutuando, né? Então, hoje a gente vê isso e é algo meio mágico. E ele via isso também com relação à água. Anaximandro de Mileto. Ele foi discípulo do Tales, mas ele já botava aí uns probleminhas, né? Ele começava a questionar
o Tales. E ele dizia que não, que o princípio de todas as coisas não pode ser uma coisa determinada como a água. A origem deve ser algo indeterminado. E ele coloca o nome de apeiron, que significa infinito, e representa a ideia de que a totalidade da existência é composta de seus contrários. A totalidade da existência é composta de seus contrários. Seco, úmido, quente, frio, bem, mal. E isso aqui a gente vai ver um pouquinho lá na frente também no pensamento do Parmênides, que aí a gente vai dar uma parada legal e vai dar uma discutida nessa questão. Que o Parmênides vai dizer também que, na verdade, tudo isso é uma coisa só, né? São duas faces de uma mesma moeda. Foi matemático, astrônomo e filósofo, o Anaximandro. O Anaxímenes, você vê, uns nomes assim que para a nossa cultura é meio estranho, né? Se a gente quiser, inclusive, escolher nome de filho aí, tá fácil, que a gente tem várias sugestões, né, para colocar aí. Ele também foi astrônomo e foi o primeiro a afirmar que a luz da Lua vinha do Sol. Dizia que o princípio de todas as coisas é o ar. Ou seja, eu tenho lá o Tales dizendo que o princípio está na água, eu tenho já o Anaxímenes dizendo que não, que o princípio está no ar. E mais, que a alma humana é feita de ar. Que a nossa alma é feita de ar. Ou seja, eu tenho aqui várias colocações e cada um vai jogando um pensamento, porque nós partimos do zero, né? Então tá todo mundo colocando aí as suas ideias e tentando ver aonde consegue chegar. Uma das coisas que eu acho interessante é ele entender que a luz da Lua vinha do Sol. Eu fico me perguntando se eu teria conseguido chegar a essa conclusão sozinho, porque depois que a gente estuda isso na escola e sabe que a luz da Lua é a luz do Sol refletida, é moleza, mas eu imagino 580 antes de Cristo, você chegar a essa conclusão sozinho já não é pouca coisa, né? Exatamente isso que eu ia perguntar, me desculpe cortá-lo, como que esses filósofos chegavam a essas conclusões, baseado no fato de que eles não tinham nenhuma ferramenta tecnológica, apenas as observações, né, empíricas, né? Sim, sim. Que eles pudessem afirmar, porque eles não colocaram aqui como uma questão de opção ou uma hipótese, todos eles estão afirmando, né? Então, é interessante até saber de que forma chegar a essa conclusão, né? De que foi para o ar ou foi pela água, enfim. É bastante interessante essa circunstância. Ué, mas você fez uma observação bacana. Todo mundo entendeu o que a Vânia falou, não entendeu? E aí, quem que me ajuda? Como é que esses caras chegam a essas conclusões? Questionando. Né? Não tem como, né? Tá questionando, tá pensando, tá debatendo, tá discutindo, e aí ele bota um ponto de vista lá e pelas ideias, por tudo aquilo que ele tá observando, ele fala, não, só pode ser disso, né? Você vê essa questão do ar, por exemplo, porque o ar está em movimento, então a alma humana é feita de ar, o ar é o princípio, e você vê que ninguém está errado, Renan. Ele fala, por exemplo, o Tales fala que sem água ninguém vive. Beleza, mas aí o Anaxímenes vai dizer, mas sem ar também não. Então, se o princípio tá em um, por que não pode estar no outro? Né? Então, tudo isso aí a gente tem que ver. Né? Todas essas questões aí a gente vai colocar, né? Ô Carlos, só uma dúvida aí, não sei se você já pesquisou alguma coisa nesse sentido, mas pelo ano, né, 585 a.C., eu acredito que os escritos do Antigo Testamento talvez já tivessem divulgados assim para a população, né, ali também eles também viajavam, obviamente, né? O Tales esteve no Egito e tal. Porque aí quando ele fala e até a figura que está aí, né, nesse slide do sopro, né, eu não sei se eles também usavam o conhecimento que existia já na época, né, podemos dizer que eram até lendas também, né, eram mitos que existiam já da cultura do Antigo Testamento, para que
a partir disso, eles fizessem os questionamentos, né? Porque essa figura, para mim, me remeteu muito, né, ao sopro, né, divino. Sopro divino, né? Então, Renan, lembra bem, né, aquela questão do sopro divino, né? Do pneuma, né? Vem bem dessa ideia aí. Então, você vê, é algo que vem surgindo. Se a gente pega, por exemplo, e fala nessa questão do sopro divino, isso aqui coincide mais ou menos com, né, com escrita de vários livros da Bíblia, né? Claro que Moisés está 1.300 anos antes de Cristo, tá um pouco antes. Mas você vê que são pensamentos que vêm. E quando surgem os pensamentos, quando surgem as verdades, quando elas vão surgindo, elas vão pipocando em todos os lugares, né? Pode reparar. Então, vem um pensamento, ele parece que a espiritualidade, de uma certa forma, vai fazendo com que isso vá pipocando em todos os lugares e todo mundo vai chegando àquelas conclusões, né? Ao mesmo tempo. Mas, ô, Carlos... Pode falar, Ana. Assim, eles... 500 anos antes de Cristo, né? Você estava falando? Sim. Eu não sei, assim, desculpa a minha falta de conhecimento nesse sentido. Isso para as pessoas que viviam na época e depois, naquela região, sei lá, demora para espalhar, não é assim, né? Não tem internet. É um negócio mais que eu acho que demorou para chegar nessas outras regiões, né? Essa questão aí dali da onde é o berço do cristianismo, talvez, não sei. Eles estão ali perto, mas assim, essas questões será que eram consideradas? Não era. Tá. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em Moisés está onde? Ele está longe disso aqui. Isso aqui a gente está lá na região da Grécia. Sim, tá? Eu estou falando assim, depois, mesmo depois, né? Porque isso aí, Moisés é muito antes disso, não é isso? Isso, é 1.300 antes de Cristo. É uns 800 anos antes desses caras, numa outra região, numa outra cultura. Sim, né? Sim. Mas eu estou falando mesmo os que estavam depois disso aí, perto de Cristo lá, na época de Cristo. Sim. Isso aí era levado em consideração ou não era nem chegou para aquele povo da Palestina, muito pouco. A gente está falando de um povo na Palestina muito inculto, né? Sim. Um povo muito ignorante. Então, primitivo até, né? Assim, nesse sentido. Muito, dificilmente, talvez para uma ou outra que tivesse um pouco mais de conhecimento, mas a maioria não tinha nenhum tipo de conhecimento a respeito dessas ideias, né? E aí, depois que vem o advento do cristianismo, piora mais ainda, né? Porque aí fica muito mergulhado no cristianismo, né? Então, assim, isso aqui, ele vem mais para um povo que é mais culto e tudo mais. E quando a gente pega, por exemplo, nesse momento da Grécia, é um momento que floresce, né, o conhecimento. Muita gente, né, eles debatem na ágora, né? A gente vai ver depois no Sócrates que eles debatem. Então, é algo mais democrático do que aquilo que vai se transformar depois. A impressão que a gente vai ter é que o negócio andou para trás. Por quê? Porque a gente vai falar do parece que é uma elite, né? Assim, elite, sei lá, científica, filosófica. É uma elite, um pequeno grupo de pessoas que está aberto a entender isso, a pensar nisso, né? Isso. O resto, tipo, a boiada, o rebanho não pensa muito, né? Seria isso? E não é muito diferente do que acontece hoje, né, Ana? Porque se a gente parar para pensar, hoje ainda está assim, né? Quando você fala em filosofia, ainda dá-se uma conotação muito é um negócio que está muito elitizado, né? A gente tem sorte de ter tido uma turma no Brasil aqui agora, Karnal, é isso que eu ia falar. Eles popularizaram, né? Está meio popularizado, assim, chega a todos, né? Mesmo que seja com frases, com algumas frases, algumas questões, mas a gente para ouvi-los e ficou mais democrático, eu acho, né? Hoje, assim, se você quiser, você consegue. Por exemplo, eu estava conversando com um rapaz que trabalha comigo aqui esses dias, que é bem jovem, né? Eu estava dizendo para ele, olha, há 10 anos, por exemplo, o ano de 2010, não vamos nem longe, vamos tentar fazer um exercício e lembrar como era 2010. Não tinha
Smartphone. Já existia a internet era boa, mas não era tão massificada como é hoje. A gente ainda alugava DVD na locadora, não é? Então, muitas coisas a gente fazia diferente em 10 anos. Quando a gente projeta 2030, puxa vida, não sei nem o que vai estar acontecendo. E quando a gente volta a essa época que a gente está falando aqui, a gente tem que ter um pensamento assim, olha, para não ficar um negócio meio anacrônico. Eu tenho que pensar e tentar me colocar no lugar do cara que está lá 580 antes de Cristo, né? Tentando entender por que as coisas são como são. Né? Diferente de hoje. Hoje a gente vive a era do conhecimento. Né? Eu tenho conhecimento aqui na minha mão. Né? Eu me comunico com o mundo através disso aqui. Então, isso aqui é único na história da humanidade. Né? Há 20, 30 anos, se eu quisesse saber alguma coisa de filosofia, eu tinha que ir numa biblioteca, alugar um livro ou comprar um livro, e era caro, então era muito mais complicado. Hoje eu tenho o Google e tenho uma porção de coisas aí. Agora a gente entra nessa escola Eleata. Essa aqui vem de Eleia, né? É o nome de uma outra cidade, e a gente vai ver alguns caras aqui, como Xenófanes, Parmênides, Zenão, e esses caras têm um pensamento interessante, né? Vamos lá. Como Rapsodo era um artista popular, tá? Que percorria o mundo. Como Rapsodo percorreu errante por todo o Mediterrâneo até estabelecer-se durante certo tempo na cidade de Eleia, estamos falando do Xenófanes, onde formou, junto a Parmênides e Zenão, o que os historiadores da filosofia chamam hoje de escola eleática, no contexto da filosofia pré-socrática. Propôs uma cosmologia que, ao mesmo tempo em que se colocava como filosofia, criticava temas dogmáticos da religião politeísta grega. Acreditava que não poderia haver uma multiplicidade de deuses componentes do universo. Olha a lógica dele. Pois o universo é um só. Como é que eu posso ter vários deuses formando um universo que é uno? A unidade era o princípio e o fim de tudo. Somente na unidade é que haveria uma concepção estritamente plausível para se falar em geração, na geração do universo. A ideia de um Deus único, imortal e imutável era, então, o princípio de tudo. O princípio de tudo estaria na unidade e na imutabilidade. Então, está aqui, ó, um dos primeiros filósofos que vai bater contra o politeísmo. Então, nesse momento, qual que era o que mandava em termos de religião nessa região? Tá? Politeísmo. Então, eu tenho vários deuses. E aí ele vem e propõe, fala, não, como é que tem vários deuses se o universo ele é uno, ele é um todo, eu não posso ter. Então, aqui é a primeira vez que a gente vai ouvir falar sobre esse conceito do Deus único. Primeira vez nessa região, porque Moisés já propôs isso antes, né? 800 anos lá no Egito, naquele êxodo, então Moisés já está propondo essa ideia, mas aqui a gente já está num outro lugar. Então, por isso que tem essa dicotomia aí. E aí, o Zenão de Eleia, ele inicia um método dialético como modo de argumentação sistemática, apesar de ser Heráclito o primeiro a formular uma filosofia com estilo dialético. Discípulo de Parmênides, Zenão formou junto a seu mestre e a Melisso de Samos a escola eleata. Sua filosofia teve como característica principal a formulação de argumentos armados como aporias, ou seja, demonstração de paradoxos que não apresentam outra saída senão a concordância com eles. Olha que barato que ele está propondo aqui para a gente. Então, ele está mostrando para mim, trocando em miúdos, que eu posso te convencer de uma coisa usando um negócio chamado aporia. O que é aporia? Eu pego alguma coisa que é um paradoxo, que é um absurdo, e eu, através da minha dialética, eu te convenço que aquilo é verdade. Vem comigo. Ele está propondo que uma corrida entre Aquiles, que era um cara muito veloz, e uma tartaruga,
o Aquiles nunca ia conseguir alcançar a tartaruga. E qual que é o princípio que ele parte? Aquiles, como é um cara muito generoso, ele deixou a tartaruga sair na frente e ele deu uma distância para a tartaruga. E aí, o que vai acontecer? Quando Aquiles... Agora eu imagino, então eu estou lá, Aquiles dá uma distância e fala, agora os dois saem correndo. Quando Aquiles chegar onde está a tartaruga já andou um pouco, não andou? E quando ele... Então, ela já não está mais onde ela estava, ela vai estar à frente. Só que quando ele alcançar ela de novo, ela não está mais ali, ela vai estar mais um pouquinho na frente, porque ela também está em movimento. E quando ele alcançar ela de novo, ela vai estar mais um pouquinho na frente. Ou seja, ele não vai conseguir nunca alcançar a tartaruga, porque sempre que ele chegar onde ela está, ela já andou um pouco mais. E através desse método dialético, ele consegue convencer e você não tem como dizer que não é verdade, porque sempre que isso acontecer, ele alcança a tartaruga foi um pouquinho mais. Né? Até que você coloca isso na prática e aí você vê que não é verdade, né? Que ele vai alcançar a tartaruga e vai embora, a tartaruga vai ficar lá. Mas, então, o que ele está querendo mostrar para a gente com esse pensamento? O que pode me ajudar? O que ele está querendo me mostrar com isso? Que o Aquiles não vai alcançar a tartaruga? Então, Carlos, eu acho que assim, ele coloca, na verdade, esse paradoxo, né, dentro de algumas premissas, né, que ele coloca, né, que a cada momento que ele fizer a medição ali, né, o Aquiles vai ter diminuído pela metade a distância dele para a tartaruga. Mas, considerando isso, sempre a tartaruga vai estar à frente, né? Então, assim, eu imagino que ele coloca, as premissas que ele coloca nesse paradoxo acabam nos levando, né, a não conseguir refutar o argumento dele. Né? Então, assim, mesmo a gente sabendo que na prática, se você vai sair correndo, você vai alcançar e vai passar a tartaruga. Porém, dentro das premissas que ele coloca, que sempre a tartaruga vai estar à frente, né? A gente não consegue, com argumentos dentro desse, digamos assim, desse envelope que ele determinou, a gente não consegue refutar o argumento dele. Acho que enquanto estiver na linha da teoria e aí existir argumentos bastante lógicos para a pessoa, ela pode até vir a concordar, desde que não haja experiência, entendeu? Porque eu acredito muito que Aquiles é uma pessoa extremamente influenciável, né? Ou seja, ele tem uns argumentos tão lógicos que ele faz com que a pessoa acredite, mas só na base da teoria mesmo. E aí a gente tem que tomar cuidado. Quer falar, Felipe? Pode falar. Isso que a Vânia falou leva a gente para outra discussão, outro paradoxo no futuro, né? Que são os racionalistas contra os empiristas. Uhum. Se você só pelo lado racional você não consegue provar nada e pela prática você também fica faltando uma parte aí teórica. Ele antecipou uma discussão filosófica. Ele antecipou mais de 1000 anos, né? uns 2000 anos, não, 1600 a 2000 anos, né? Uma discussão aí que depois veio a acontecer, né? Ou seja, às vezes, através da dialética, eu consigo provar para você uma coisa que não é verdade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, né? com as pessoas, de uma certa forma, que às vezes vão tentar fazer colocações e você fala, puxa vida, isso que você está falando não tem como refutar. Né? Mas quando a gente vai vivenciar, a gente vai ver que aquilo não tem nada a ver. Né? Vocês lembram que há pouco tempo eu citei um pedaço de uma música do Belchior, chamada Como Nossos Pais, que ele fala: eu não quero te falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos livros, quero te contar como eu vivi e de tudo que aconteceu comigo.
né? Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos um pedacinho dessa música do Belchior. Se vocês quiserem, eu posso cantar para vocês aqui. Talvez esse A gente conhece, sim, tranquilo. Não precisa, né, Vânia? Tô brincando, tô brincando. Então, aí, o que ele está querendo dizer? Que não é só a teoria, mas o que importa realmente é a vivência, né? É a prática que a gente vai ter. Então, é muito bacana esse pensamento de Zenão aí, que vai mostrar para a gente essa questão aí. E aí, depois, a gente vai chegar nesse cara aqui, ó. Nada é permanente, exceto a mudança. Esse aqui dos pré-socráticos é o cara, né? É o Heráclito de Éfeso. Todo mundo já ouviu falar em Heráclito ou nunca? Ninguém ouviu falar desse cara? Uma frase famosa de Heráclito é aquela que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Ou seja, a gente sempre vai estar em constante mudança. Por que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio? Porque quando eu volto amanhã, as águas do rio já foram. Mas e se eu tivesse represado o rio? Eu não sou mais o mesmo, né? Então, eu estou tudo em constante mudança. E já que a gente está falando em música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Toda vez que você lembrar de Lulu Santos está lembrando Heráclito para a gente. Você vê como é que na música a gente vai pegar muitos pensamentos de vários filósofos, né? E muitas vezes a gente nem sabe que aquele pensamento está ali, né? Então, o Lulu Santos, quando faz essa música nos anos 80, ele está dizendo para a gente também dessa mudança constante, né, que existe nas coisas. Todo o seu pensamento se desenrola a partir do dinamismo universal das coisas, que nascem, crescem e desaparecem num fluir constante e ininterrupto. Enquanto que, para os pré-socráticos, o desafio era conhecer o princípio, a physis, de que as coisas são feitas, para Heráclito a pergunta era mais profunda. Mas o que existe? Para outras questões, fazia parte de suas indagações. Primeiro, mais outras questões. O mundo como devir eterno. Só para a gente clarear o que é devir. Devir é o suceder constante das coisas, né? O mundo não para, as coisas estão sempre acontecendo e nunca para. Não sei se você já parou para pensar, Marina, mas ao longo da nossa vida parece que a gente dia, noite, acorda, final de semana, sábado, domingo, e sempre as coisas estão vindo, nunca param de vir. Né? Então, esse é esse devir eterno, né? Esse sempre vai ter acontecendo uma coisa depois da outra. Ele coloca também essa questão da luta dos contrários, que depois, lá para o Parmênides, é diferente. Então, ele fala, nós somos, olha na música do Lulu, nós somos medo e desejo, né? Somos feitos de silêncio e sons, né? Lembra que na música o Lulu fala isso? Então, ele também coloca essas diferenças, a luz, a escuridão e a luz, todos esses opostos aí que acontecem na nossa vida. Ou seja, a unidade da multiplicidade. O que é a unidade da multiplicidade? Que as coisas acabam sendo sempre fáceis de uma mesma moeda, né? São muitas coisas, mas que no fundo são uma coisa só, fazem parte tudo de uma coisa só. E o conhecimento da verdade, né? O conhecimento verdadeiro, que é o logos. Sempre que a gente ouve falar em logos, é esse conhecimento, é a verdade. Outra coisa que ele vai colocar para a gente, e que tem uma correlação com a filosofia espírita, deixa eu só ver se eu não pulei. Não. Essa lei de destruição. Então, quando a gente faz uma comparação com a doutrina, a gente vai pegar nessa luta dos contrários a questão da lei da destruição e da conservação. E essa lei da destruição, ela tem muito a ver com a nossa condição de estar vivo, né? Porque a gente acaba sempre fazendo com que essa lei da destruição ela seja um dos motivos da gente poder continuar vivo aqui, porque a gente destrói o tempo inteiro, as nossas células se destroem e, ao mesmo tempo, nascem outras. Né? O corpo humano, ele tem... Tudo que nasce tende a acabar. Né? Ou seja, você, quando nasce, você já tende a morrer. Você já começa a morrer no dia que você nasce. Né? O seu corpo começa a envelhecer e sempre tendendo à destruição. Né? Ou seja, isso é uma lei natural.
E também dá fundamento para a teoria das reencarnações. Dos mortais surgem os imortais e desses os mortais. Ou seja, reencarna, encarna, reencarna, encarna. Ou seja, quando a gente está fazendo, tá essa correlação com a doutrina espírita. Né? Então, o Heráclito vai dizer que tudo é movimento. E a doutrina espírita também, ou seja, eu nasço, morro, nasço, morro, nasço, morro, evoluo, mudo, é sol, é chuva, né? Então está sempre em mudança. E os conflitos interiores, né? A importância da dor. Para os homens, suceder tudo o que querem nunca é o melhor. Olha que é meio paradoxo também, né? Imagina se acontecesse tudo o que eu quero que aconteça. Né? Não teria graça nenhuma a vida. Então, o bacana da vida é justamente essa questão da dor. E a gente já falou isso alguns dias numa outra aula. Né? Acho que a gente levantou um pouco essa tônica, não sei se foi na aula do Mauro, que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a dor é importante. Tem um livro que eu acabei de ler há pouco tempo, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vai falar exatamente isso para a gente, que a dor é um espetáculo na nossa vida, que se não fosse pela dor, a gente também não cresceria. Não é a única maneira da gente crescer. Eu posso crescer de outras formas, mas a dor, ela ajuda bastante, principalmente no nosso estágio evolutivo. Lembra que a gente falou isso na aula do Mauro? Né? Nesse nosso estágio, a gente só aprende tomando os cutucão, né? Aí a gente vai para frente, senão a gente fica paradinho ali. Né? Então, a gente sai da zona de conforto. Quando a gente faz uma analogia, por exemplo, com o que está acontecendo com o coronavírus, você quer ver uma coisa? A gente está aqui debatendo hoje por meios eletrônicos aquilo que era para a gente estar conversando pessoalmente. O que isso fez com a gente? Não fez a gente crescer de uma certa forma? Né? Não fez a gente passar a ter mais intimidade com as mídias digitais? Fez a gente passar a ter outras formas descobrir outras formas de fazer coisas que hoje a gente não faz? Né? Então, antes do coronavírus, eu só conhecia o Skype. E, de vez em quando, a gente fazia alguma coisa lá para outra cidade, lá que não tinha jeito. Hoje não, hoje é usado. Tem o Zoom, tem o Google Meet, está cheio de, né, o Hangout, está cheio de coisas que foram criadas e a gente está ficando todo mundo expert nesse tipo de assunto. Então, olha como a gente aprende, né, em questão de higiene, nessas questões sanitárias, quanta coisa. Né? Às vezes eu saio aqui do meu escritório e vou para casa almoçar. Então, eu desço de um elevador, ando pela rua, subo no prédio, pego o elevador de novo. Então, é dedo no elevador aqui, dedo no elevador ali. E muitas vezes a gente chegava no nosso destino e punha a mão no rosto, né? E punha a mão... E hoje a gente não faz mais isso. A gente aprendeu que você tem que tomar determinados cuidados. Então, olha como a dor ela faz com que a gente cresça. Né? E a gente adquire hábitos que talvez a gente não perca mais. Oi. Carlos, eu li hoje, coincidentemente ou não, uma frase assim, não sei se era isso, mas mais ou menos. A dor serve para não te deixar no mesmo lugar. Sim. Né? Essa questão aí de movimento, né? De você sair da zona de conforto. Achei bem bacana. Agora, você falou, eu lembrei dessa frase. Sim. E se não fosse a dor, talvez tá tudo certo, né? Tá tranquilo, eu não preciso me movimentar muito. Então, o que tem a ver com Heráclito? Olha, o mundo é movimento. O que a dor faz? Ela acelera esse meu movimento. Então, muita coisa que está acontecendo hoje no mundo passou a acontecer mais rápido por causa da pandemia. Já iria acontecer. Um casamento que foi desfeito, ele não foi desfeito por causa da pandemia, ele foi desfeito porque agora eu não tenho mais como fugir para o trabalho. Eu tenho que aguentar essa mulher o dia inteiro aqui em casa, ou essa mulher tem que aguentar esse marido o dia inteiro. Então, aí falaram, chega, some daqui. Né? Por quê? Porque agora não teve mais jeito. Mas se eu não fosse isso, eu ia dar um tempinho, mas esse casamento ia acabar daqui a pouco. Né? A hora que tivesse lá um catalisador, alguma coisa que me estimulasse a fazer aquilo. Né? E a dor, ela faz com que a gente possa, então, tomar algumas decisões que talvez numa situação normal a gente não tomasse. Né? Então, olha que interessante a gente ver como que a filosofia e um cara que é pré-socrático, ele mostra para a gente coisas que a gente, você vê hoje, 2.500 anos depois, a gente ainda está refletindo sobre isso, né? que o Heráclito falou. Mas sempre tem um cara para achar que a gente não está certo.
né? Não dá para todo mundo concordar com a gente. Quando a gente fala, puxa, bacana, consegui convencer todo mundo. Aí tinha um outro cara chamado Parmênides de Eleia, ele era longinho até de Éfeso. E o Parmênides vai falar assim, não, esse cara está falando bobagem. O ser é estático, nada muda. É tudo a mesma coisa. Então, vamos tentar... Ô, Carlos, Oi? Desculpa, mas esses todos não eram seguidores dele? Não, é só o Zenão, né? Isso, o Zenão. O Parmênides já é de outro time. Tá? Ah, tá. Ele também eles não é eram da mesma escola. Isso, ele é um pré-socrático, mas não é da mesma escola do Heráclito. Tá bom? Tá. Ele é um opositor do Heráclito, e esses dois eles têm um debate assim muito grande, porque um fala que tudo se move, o outro fala que nada muda. Está tudo do mesmo jeito. Tá? Sempre as coisas estão do mesmo jeito. Mas vamos tentar entender se a gente consegue dar razão para um ou para outro. Vamos tentar ver o que passa pela cabeça do Parmênides. Lê para mim. Quem que poderia ler para mim aí? Que eu estou até cansado de tanto que eu falo. Quero ouvir a voz de um de vocês aí. Eu leio. Vamos lá, então. Luciana, que se prontificou? Isso. Então, Luciana. Rejeitando a exclusão dos opostos na natureza, tais como dia, noite, inverno, verão, considerando-os como coexistentes, já que um não pode existir senão o outro, para Parmênides cabe questionar se todo real é mutável, o que permanece? Para ele, os opostos ou os contrários devem ser pensados como uma unidade superior que é o ser. Ambos são o ser. Por mais que haja mudanças, o ser permanece. Portanto, o objeto de pensamento não vai mais ser as coisas do mundo real, da física, da physis, mas da essência das coisas em si mesmas, inaugurando o pensamento metafísico. Parmênides marca a passagem da cosmologia para a ontologia, estudo do ser enquanto ser. Tá. Então, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, olha, não é a questão de ser dia e noite, inverno e verão. Na verdade, as coisas coexistem, as coisas são... Eu só tenho aqui duas faces, como eu falei, da mesma coisa, tá? Então, não é que hajam esses opostos. Agora, vamos lá. Eu mudo a cada dia. Então, eu não consigo tomar banho no mesmo rio porque eu mudei e eu não sou mais o mesmo. Mas na minha essência, eu não continuo sendo o mesmo, Carlos? Eu mudei uma série de atributos, de características, mas o ser continua sendo o mesmo. Você quer ver uma coisa? A Vânia, que tinha falado aqui de uma vida passada dela, onde ela aprendeu o Teorema de Tales, ela não tinha todas as virtudes, todas as características que ela tem hoje. Ela era uma Vânia que talvez usasse um outro tipo de cabelo, usasse um outro tipo de roupa, tivesse até uma outra característica física, mas a essência da Vânia não era a mesma, o ser não era o mesmo, o espírito não era o mesmo. Então, será que não é isso que Parmênides está dizendo para a gente? Ele fala, olha, você pode até ter mudado, mas você continua sendo, ou seja, o ser é o mesmo. Né? Continuando a ler aí, vamos lá, quem que pode continuar aqui para a gente? Eu posso. Por favor, Felipe. Vamos lá. Os dois mundos. Embora Parmênides tenha estabelecido que o ser é único, imutável e imóvel, não poderia negar o movimento no mundo, uma vez que as coisas nascem e morrem, mudam de lugar e se apresentam em infinita multiplicidade. Adquiriu assim que o movimento existe apenas para a realidade, mas que a percepção pelos sentidos é ilusória. Só o mundo inteligível é verdadeiro, pois é submetido aos princípios de identidade e de não contradição. Tá. Então, o que é esse mundo inteligível? Quem que pode me ajudar? Olha o que ele está dizendo para a gente. Ó. Admitiu assim que o movimento,
Deixa eu só tirar o rostinho de vocês aqui. Que o movimento existe apenas para a realidade, mas que a percepção pelos sentidos é ilusória. Ou seja, aquilo que eu estou vendo muitas vezes me engana. Depois, lá na frente, a gente vai ver isso no Descartes de novo. Muitas vezes aquilo que eu estou vendo me engana, mas o mundo inteligível é verdadeiro. O que é mundo inteligível? É a volta ao racionalismo, né? É o mundo lá na ideia, na cabeça. Mundo real. Oi, Vânia? Não seria o mundo real? Não, aqui a realidade. Sim, o movimento existe apenas para a realidade, mas que a percepção pelos sentidos é ilusória. Só o mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido aos princípios de identidade e de não contradição. Então, ele faz uma divisão. Eu tenho um mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, o mundo onde a razão ela tem acesso. E eu tenho aqui a realidade, onde os sentidos podem me enganar. Entendeu? Eu me submeto muito à ação dos sentidos. O que é isso? Aquilo que eu vejo, muitas vezes, é somente uma ilusão minha. Mas não significa ser a realidade. Os nossos olhos, os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, eles nos enganam. Seria um aproximado de ilusão? A realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, é ilusão. Mas o ser, o espírito, vamos trazer aqui para o lado espírita. O ser, o espírito, esse não muda. Tá? O que vai mudar é isso. Tá? Não é o ser não muda, a essência não muda. O ser muda, mas o que não muda é a essência. Tá? Mas a realidade, aquilo que a gente está vendo, isso... Né? Ou seja, quando Heráclito fala que tudo muda, o que tudo muda? Muda nesse mundo sensível, na realidade. Mas aí o Parmênides fala, não, a realidade muda. Você está ficando velho. Então, você me viu, por exemplo, eu não sei se você já teve a oportunidade, é terrível isso, depois que a gente passa, né, do Zenta. Você fica, por exemplo, 10 anos sem ver um amigo. Quando esse amigo te vê, passa pela cabeça dele, ele fala assim, cara, como esse cara tá velho. Você já teve algum amigo que você teve essa oportunidade de acontecer isso? Né? Você vê o amigo e você fala, cara, como esse cara tá velho. Olha, pode ter certeza de uma coisa, ele está pensando a mesma coisa de você. Geralmente ele está pensando a mesma coisa de você. Não é só você que está pensando nisso dele. Né? Mesmo que a gente pinte o cabelo, né? O cara fala, ele está velho também. Mas a essência dele continua. Em essência, ele não sabe que ele está velho. Então, a realidade, muitas vezes, ou seja, os sentidos me enganam, mas o ser não. Vamos clarear um pouquinho isso aqui, ó. Valores transitórios não interessam para ele. Ser com S maiúsculo é Deus. Ser com S minúsculo tem um significado de espírito, mas um espírito genérico, um espírito qualquer. Mas eu também posso individuar o ser da árvore, o princípio inteligente que somos nós, né? Que é o espírito. Ente é o ser na matéria, ou seja, o que nós chamamos aqui do espírito encarnado, tá? Ente é corpo, geralmente. Quando você coloca corpo, é ente. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 13, vai dizer para a gente que o ser é eterno, imutável, não, que Deus, né? É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único, ou seja, ele não muda, esse ser com S maiúsculo, que é o ser de Deus aqui, ó. Então, isso aqui, ó, ele vai exatamente ao encontro do que o Parmênides fala, ou seja, é estático, né? Deus é estático. Todo mundo concorda com isso, né? Deus, ele não muda, porque ele já é perfeito. Se ele melhorasse um pouquinho, ele não seria Deus, porque então ontem ele não era perfeito, e agora que ele passou a ser. Então, Deus sempre é perfeito. O que existe em comum entre a filosofia espírita e Parmênides? Eterno, imutável, imaterial e único. Por extensão, é pleno, incriado e indestrutível. Portanto, presente, imanente. Lembra que a gente falou lá dos templos de pedra?
né? Que Deus não está nos templos, Deus está em toda parte, ou seja, essa imanência divina. Imóvel, referindo-se às leis e não como qualidade das coisas, com o sentido de variação igual imóvel e imutável. Vamos ver se fala. Não, acabou Parmênides. Deu para entender isso ou ficou muito complicado? Ô, Carlos, eu acho que consegui entender, e aí queria dividir uma coisa aqui com vocês. Eu assisti uma palestra recentemente, depois eu vou até resgatar o link e mando para vocês lá no grupo, que ele dava um exemplo falando dessa questão da verdade, né? Porque, inclusive, aqui no livro está falando, né? O Parmênides, ele coloca assim, né? Em decorrência de sua doutrina, Parmênides diferencia a verdade, que é a essência verdadeira das coisas, que aquilo que é o que é. Por outro lado, tem-se aquilo que parece ser, a opinião. Então, se eu entendi direito, ele fala assim, né? Que um fato, algo que existe, e aquilo é uma verdade, para ele não muda, né? Na visão do Parmênides, isso não muda. Porém, do lado aí, o confronto com que a gente pode ter da opinião aqui do Heráclito, é que ele coloca também da questão de que mesmo uma verdade, ela pode variar, né? Ele coloca, a verdade consiste em adaptar para além dos sentidos a inteligência que governa todas as coisas. E aí ele vai na questão de a forma como a opinião dos homens vai interpretar aquela verdade, né? Então, eu achei muito interessante isso. Eu vou resgatar esse vídeo e mando para vocês depois, porque, para mim, o vídeo também foi bem interessante e complementou esse conteúdo aqui do livro. Tá, porque aí tá pegando um pouco do relativismo, né, Renan? Ou do subjetivismo, porque muitas vezes eu posso... Eu vejo uma coisa de um jeito, Felipe vê de outra, a Luciana vê de outra, a Vânia vê de outra, né? E a mesma coisa, né? Então, se a gente pegar um exemplo bem simples, né? Por exemplo, temperatura. Tá 25 graus agora, por exemplo. É um fato, essa é a verdade. Está 25 graus. Isso, para mim, pode estar frio, para outra pessoa pode estar calor. É o sentido que cada um vai ter daquele fato varia de pessoa para pessoa, né? E aí eu posso dizer que está calor, outra pessoa pode dizer que está frio, mas o fato é o mesmo. E aí, nesse vídeo também, um outro ponto que ele coloca muito lá é a questão aí ele traz um outro conceito, né? Que é o da pós-verdade, né? Que é as pessoas distorcerem os fatos, né? Para tentar emplacar uma outra, a palavra da moda, né? Uma outra narrativa, distorcendo um fato, né? Criando uma pós-verdade, né? Que aí, mas é outra coisa, aí não é o sentido que você está tendo para aquilo, né? O sentido você está fazendo... Talvez eu seja um pouco confuso na hora de explicar aqui, mas o ponto do Heráclito é que cada um pode interpretar aquilo de um jeito. A questão, acho que, da pós-verdade, que é colocada lá no livro, é que cada um interpreta aquilo da maneira que melhor lhe convém, né? Tentando distorcer a verdade propositalmente, digamos assim. Tá, isso aí o Jean-Paul Sartre vai chamar de má-fé, tá? Que às vezes eu quero, por exemplo, eu não gosto do Felipe, e eu também não quero que você não, eu quero que você também não goste dele. E aí eu vou tentar distorcer alguma coisa que ele disse e vou tentar jogar para você comprar a minha ideia, através da dialética lá do Zenão, né? Ou seja, eu consigo distorcer alguma coisa e construo aqui uma outra verdade, né? Essa pós-verdade. E aí eu vou te vender essa ideia. E aí, de repente, você está olhando feio para o Felipe nem sabe por que você está olhando feio para ele, porque ele nem faz um tempão que ele não encontra com você, né? Porque eu estou colocando, né, uma pós-verdade, também chamada de fofoca, né? Eu estou criando aí, né, algumas coisas como eu queria. Por isso que se espalham as fake news. Porque eu boto uma coisa que você gostaria que fosse verdade. Né? Então, como você gostaria que aquilo fosse verdade, sem checar, você joga. Opa, bacana, então isso é verdade. Se eu boto para você uma coisa que você não gostaria que fosse verdade, você despreza. Não é assim que a gente faz?
Né? Então, ou seja, a gente constrói. E aí você vê como é que nós estamos sujeitos a essas ilusões. Por que que fala? Olha, através dos sentidos não consegue, porque os sentidos te enganam. O que é permanente? A verdade. Está 25 graus. Isso é verdade. Isso. Agora, se eu vim lá de Cuiabá, eu vou falar, rapaz, hoje está fresco, está gostoso. Agora, se eu vim lá do Polo Sul, do Polo Norte, eu vou falar, está muito calor. Né? Então, agora entrou aquilo que eu gostaria, mas é a minha narrativa, né? Mas a verdade é uma só. Então, essa verdade não muda. Agora, esses valores transitórios, aí não, e aí vai depender do que a gente colocar. Em cima dessas duas narrativas, quem que está certo, senhores? Parmênides ou Heráclito? Quem somos nós, né, para julgar esses caras? Mas o que vocês acham? O que você acha, Luciana? Quem que está certo nessa briga aí? Abre o microfone. Olha, eu não sei dizer não, viu? Eu acho que os dois estão certos na medida da forma pela qual eu me projeto para a minha vida, para a minha verdade, para o meu olhar, em determinadas formas de vivência ou em determinadas situações. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu vou utilizando conforme a minha visão. Acho que ninguém está muito certo, ninguém está muito errado, ou ninguém está certo, ou ninguém está errado. Eu acredito que existe um ecletismo aí. Sim. E a Ellen? O que você acha, Ellen? A Ellen está aí do lado, Felipe? Tá? O que você acha, Ellen? Quem é que está certo? Eu não sou muito boa nessas coisas, não, mas eu acho que cada um tem seu ponto de vista, seu entendimento. Acho que nenhum dos dois estão errados, não. E você, Felipe? É interessante ver como os dois estão procurando a verdade, né? Cada um analisando de um ponto de vista diferente, mas a busca é a mesma. Sim. E como que isso vem até agora nos modernos, né? Entre essa coisa entre a razão e o empiricismo, né? O racionalismo e o empiricismo. Então, o que a gente observa, né? Que mesmo a gente... Eu particularmente, né, na minha modesta opinião, eu acho que a Ana Patrícia queria falar alguma coisa, não queria, Ana? Eu quero também. Não, estou aqui pensando. Eu, assim, na minha também ousadia de gostar mais, eu gosto mais do pensamento do Heráclito. Sei lá, mas, claro, o outro tem fundamento, né? Se você pensar no ser, com certeza. Mas eu gosto muito dessa coisa da mudança, assim, de você crescer, né? Mudar, se transformar com a sua experiência, com a sua vivência, interiormente, você vai... É lógico que a essência é a mesma, mas você vai mudar a forma como você reage às coisas, sei lá. Não sei, eu prefiro outra. Você já vai para o time do Heráclito, né? Eu vou. Mas eu dou valor pro Parmênides, vai. Tá. Eu parto do seguinte princípio, que nós somos mutantes, né? A Vânia de hoje não, a Vânia de ontem não é hoje. Por mais rotina que nós tenhamos, por mais vivências costumeiras, nós não somos mais os mesmos, né? Então, essa mutação é indefinível. Não tem eu acho que se a gente partir do princípio que a verdade universal é que não muda, né? Aí, poxa, seria complicado também você não ter uma melhora da pessoa, a pessoa vai continuar com aquela essência e não ter a chance, a oportunidade de se transformar, né? De mudar um pouco a visão, a sua visão e a sua, sei lá, o seu modo de pensar as coisas, não sei, assim, eu acho.
Quer dizer, não sei, eu penso isso, não acho. Sim. Então, o que a gente tem que observar é assim, né? Só para a gente tentar fechar isso. Eu mudo a cada dia as minhas características, esses valores transitórios que não interessam muito aqui para o Parmênides, eles mudam a cada dia. E o ser, o espírito, ele vai ser sempre o mesmo. Então, é um embate onde está todo mundo com razão, isso do meu entendimento. Também isso não é uma verdade absoluta, tá? Carlos, com licença, me perdoe a minha Por favor, Vânia. Me perdoe, mas quando você fala, me deixa bastante indecisa ou conflituada, não sei, quando você fala que o ser continua o mesmo, ou o espírito continua o mesmo. Eu não consigo alcançar essa ideia na medida que, como eu não sou Vânia, eu estou Vânia, isso significa que eu estou tendo uma evolução, então meu espírito vai mudar também, o meu ser vai mudar também. Hoje, Vânia, na condição de Vânia, assim como todo mundo, Renan, Carlos, Ana, Luciana, enfim, nós estamos como estamos agora. Ou seja, nós somos a nossa melhor versão. Então, eu não consigo alcançar a ideia de que o meu ser mantém-se. Existe... Então, assim, é um espírito, mas esse espírito, assim como eu, enquanto matéria, eu mudo, os meus valores mudam, mas o meu espírito também, porque senão, onde fica a tal da evolução, né? E aquela coisa que eu acredito fielmente, eu sou a minha melhor versão de todas as minhas vidas passadas, milênios, sei lá, desde que eu não sou um ser humano. Então, eu realmente não consigo alcançar essa sua ideia, não, mas esse seu sentido de comentar dessa forma. Uhum. Eu posso? Pode. Se eu pensar, eu como centelha divina, né? Eu sou parte de Deus. Então, eu já sou perfeita. Né? Eu já sou perfeita. E é ilusão pensar em todos esses erros. Entendeu? Então, assim, mesmo sendo dentro do espiritismo, eu estou aqui para consertar os meus erros, para eu melhorar, para eu evoluir espiritualmente. Só que o meu espírito, ele já é evoluído. Se eu sou parte de Deus, se eu sou a centelha divina, ele é perfeito. E é isso que não muda. Eu acho que é isso que é imutável. Essa perfeição da nossa divindade, se a gente acredita que nós somos filhos de Deus, nós somos perfeitos, isso não vai mudar. Né? Então, esse nosso livre-arbítrio que fez a gente cometer vários erros, tal. Então, por isso que a gente tem essa chance de voltar ao Pai. Então, é muito elevado achar que eu sou perfeita? Então, a essência. Eu sou filha de Deus? Então, isso é imutável. Você vê como é que é complexo esse pensamento? Porque o que a gente está falando de essência, né? Que ele fala, para mim, aquilo que está por fora não interessa muito. O que interessa é isso, né? E ele diz aqui, só o mundo inteligível é verdadeiro. Ou seja, aquele que está lá... Para Platão, existe um mundo inteligível, que é o mundo lá das ideias, e o mundo sensível. Então, ele fala assim, só que esse cara está antes de Platão, tá? Então, por exemplo, aquilo que é transitório não interessa muito. O que interessa é aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente acontece. Por isso que dá essa diferença, entendeu? Mas realmente é um pensamento complexo, entendeu? É uma coisa assim que bota a gente para dar uma pensada boa, né? Mas só para a gente poder resumir. Aqui eu acho que fecha bacana. Ó. O mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido aos princípios de identidade e de não contradição. Né? E aqui, quando ele coloca essas diferenças, então o que ele está dizendo? Eu mudo as minhas características. Antes eu era alguém que tinha mais defeitos, hoje eu tenho menos defeitos. Mas eu continuo sendo
Eu vou falar Carlos aqui, mas esse Carlos muda também por causa das encarnações. Vamos supor que o nome do ser, tá? Que eu tivesse um ser, um espírito. Então, esse espírito, mesmo com diversas características diferentes que vão mudando com o tempo, ele continua sendo o espírito X lá. Entendeu? É mais ou menos essas duas analogias que dá para a gente tentar fazer. Beleza? Beleza. Vamos lá. Para a gente ir fechando aqui, a gente tem mais 10 minutinhos, né? Aí a gente vai nos atomistas aqui, né? Que tem o Leucipo e o Demócrito, né? O Demócrito de Abdera. Os dois são de Abdera, que está lá naquele cantinho lá na Magna Grécia lá. E ele vai colocar para a gente esse primeiro princípio, o átomo do qual tudo deriva. Olha, esse rapaz está falando para a gente em átomo, lá em 400 e pouquinho antes de Cristo, né? A primeira teoria atômica, um espaço vazio separa os átomos, permitindo-lhes que se movam livremente. Está bem próximo do conceito que a gente tem de átomo hoje, né? Como os átomos se movem, podem colidir um com o outro para formar novas disposições de átomos, de modo que os objetos do mundo parecem mudar. Os dois pensadores consideravam que é um número infinito desses átomos eternos, mas que o número de diferentes combinações às quais eles podem se ajustar é infinito. Ou seja, não está mais ou menos dentro da ideia que a gente tem mesmo de átomo hoje, né? Dessa ideia aí dos elementos químicos, né? Ou seja, eles se movem, eles podem colidir, podem fazer reações, né? E aí a substância sempre é a mesma, mas através das combinações eles vão vão formando coisas diferentes, né? Tá bem parecido, né, com aquilo que a gente imagina, né? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Eu queria só perguntar uma coisa. Eles, na maioria, eles são da área de exatas, né? E ciências, talvez até medicina, não é isso? Esses caras aí. Que eu sou da área de humanas. Eu assim, fico imaginando. Hoje a gente acha que filósofo tudo é área de humanas, né? Mas os caras eram tudo muito inteligente, era bem exatas, né? Eles sabiam tudo. Que quando começa o negócio, a gente não tinha essa diferença. Nesse momento, a gente não tinha muitas diferenças. A filosofia é mãe de todas as ciências, né? Então, da filosofia, elas vão se ramificando e depois cada uma vai tomando o seu lugar. Mas, assim, você não tem, nesse momento, tudo. Então, o cara, por exemplo, aqui para frente, o Spinoza, ele vai propor métodos matemáticos para propor os pensamentos dele. Pitágoras, por exemplo, que a gente vai ver, na verdade, a próxima aula é do Pitágoras. A gente vai ver, por exemplo, Pitágoras fazendo aquele teorema de Pitágoras, né? E, ao mesmo tempo, ele vai criar o conceito da metempsicose, que é o conceito de reencarnação, né? Um pouquinho diferente daquilo que a gente acredita, mas é o conceito de reencarnação. Então, o cara, ele cria uma fórmula lá para o triângulo retângulo e também fala em reencarnação, né? Olha aí. Não, e é muito engraçado, é muito curioso que a gente vê, por exemplo, meu marido é engenheiro, né? Ele acha muito doido isso, que ele fala assim, não, eu não consigo, nossa, como é que você tem disposição para uma sexta-feira, você fica filosofando, Ana, não dá, brincando, né, claro. Mas é muito engraçado isso, porque não é regra, claro, cada pessoa é de um jeito. Mas eu acho engraçado, porque geralmente, assim, eu vejo meu filho, eles são bem pro lado das exatas. E a gente tem essa falsa, né, pensamento, que a pessoa de exatas, ela segue aquilo ali, ela não abre um pouco essa coisa de filosofar, de pensar, né, sobre a vida e sobre tudo. É muito interessante isso. Assim, na minha cabeça, na minha ignorância, eu sabia que eles eram dessas áreas de ciências, mas teoremas e tal, todos eles inteligentíssimos. Mas hoje em dia, eu pelo menos quando pensava em filosofia, eu pensava mais na área de humanas, né?
de Sim. pessoas assim, que não era dessa área de exatas, mas muito interessante, bem bacana. Bacana, né? Pode falar, Renan. Deixa eu defender a área de exatas aqui, eu também sou engenheiro. Então, eu vou falar, eu sou de humanos, mas eu sou péssima em filosofia. Vamos lá. Segundo Demócrito, os átomos de que se compõe o universo, similares em qualidade, mas diferentes em volume e forma, estão em movimento constante no espaço e se agrupam de maneiras diferentes para formar os corpos. Demócrito acrescentava que, embora os corpos decaiam e pereçam, os próprios átomos são eternos. Para ele, a alma é uma forma sutil de fogo, sendo esse último composto de átomos mais sutis, animando o corpo humano. Alguns aspectos da doutrina de Demócrito aproximam-se de noções científicas modernas. Tá, aqui a gente já vai para Empédocles. Então, a gente observa aqui, olha, o que eu fico assim, e gosto de chamar a atenção, é para a época deles, né? Época que você não tinha microscópio, você não tinha como fazer esse tipo de pesquisa. Pra você ter uma ideia, nós fomos descobrir micróbios, alguma coisa assim, recentemente, né? A gente nem sabia que existia isso. E esse cara lá atrás, eles já tinham essa noção de como tudo isso, né, funcionava, de como eram compostos, né, os materiais, tudo. Então, eu penso que é algo muito interessante a gente, né, refletir um pouquinho sobre essas coisas, né? E com conceitos bem próximos daquilo que depois a ciência veio descobrir. Engraçado, Carlos, esse conceito da forma sutil do fogo, e o Heráclito também já falava que a ciência começava no fogo, é que no grego antigo, o fogo é a mesma palavra para fogo, luz, energia, que é o fóton, né? Uhum. E que puxa muito a questão da energia para o lado espiritual também, sendo a essência de tudo, né? Eu acredito. Os caras estudavam muito e recebiam também muita intuição espiritual, viu? Então, você sabe que eu estava pensando nisso, Felipe? Eu estava pensando... exatamente isso. Eu acredito muito, acredito não, né? Nunca partiu nada de mim, porque a gente tem que aprender. Então, nas palestras que às vezes eu assisto, e eu sou uma fã da Nete Guimarães, ela e outros veio falar o seguinte, né? Que ela fez uma questão, né? E deu uns exemplos muito verídicos em uma das palestras, onde ela colocava como que determinada pessoa vem a este planeta com um certo conhecimento natural das coisas. Como assim, né? Como é que determinadas pessoas parece que já sabem, não sabe de onde que vem? Então, pensando no que o Carlos comentou, né? Poxa, 460, 370, o cara já está falando sobre átomos, me desculpe o termo, né? O filósofo já está falando sobre átomos, né? E, enfim, essa similaridade de qualidade de diferente de volume, de forma, enfim. É porque, segundo aquilo que eu aprendi, todos nós, por exemplo, se o Felipe é engenheiro, né? Ou o Carlos é uma pessoa fotógrafo, tem o seu estúdio, tem a sua empresa, enfim. É porque de lá, da onde nós viemos, nós já tivemos uma vivência, diante de várias vivências que nós tivemos, diante de várias experiências, mas uma ficou muito ali, de tal forma que ficou impregnado no seu perispírito, e nessa de ficar impregnado no seu espírito, quando você vem, você passa de uma certa forma meio sem sentido, mas a gente passa a utilizar, ou passa a vivenciar, ou aprender, e volta tudo aquilo que você já tinha feito, já estudou, já aprendeu, né? Então, eu acredito que diante dessas circunstâncias onde não existia tecnologia, não existia nenhuma circunstância pela qual ele poderia ser uma pessoa mais fidedigna naquilo que ele estava falando, mas ele trouxe. Eu acredito muito nisso, sabe? Ele trouxe de alguma forma, como todos eles, né? O Carlos trouxe a fotografia na vida dele, o Felipe trouxe a engenharia,
eu talvez traga também a psicologia, não sei, mas de uma certa forma as coisas, às vezes eu falo algumas coisas, nossa, mas de onde mesmo que eu falei esse tipo de coisa, gente? Nossa, mas como é que é isso? Quer dizer, de repente vem mesmo à tona. Eu acredito que, eu posso estar completamente enganada, mas eu acredito eu acredito fielmente, vamos dizer assim, que aquilo que o Carlos está comentando, né, poxa, 460 antes de Cristo, coisa do tipo, e faz uma maravilha como essa, né, que fala sobre átomos, eu acredito mesmo que vem daí, sabe, essa explicação. Sim. Quando chega o momento do conhecimento do conhecimento vir à tona, né, ele vai vindo de vários lugares, né? A própria espiritualidade, parece que a própria natureza, ela começa a jogar isso, né, para que a gente possa Exatamente, exatamente. E aí não tem como, a gente vai absorvendo, e às vezes a ideia não é exata, mas aquela ideia vai vindo, e pode ver no nosso dia a dia, muitas vezes uma ideia vem, de repente ela some, de repente ela vem de novo, não é assim? Então parece que aquilo vem brotando de uma certa maneira. Por isso que uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos tempos é a gente estar muito atento a tudo que acontece ao nosso redor, estar presente. Porque quando eu estou atento aos sinais, mas não no sentido místico, tá? Aos sintomas que a vida vai mostrando, a gente vai conseguindo encontrar os nossos caminhos. Quando a gente está muito alheio a tudo isso, parece que a gente começa a dar muita cabeçada por aí, né? E o que esses colegas colocaram para a gente aqui, você vê, esses pré-socráticos são coisas assim fantásticas, né? Que a gente vai levando aí, e até hoje são verdades, né? Que são colocadas. Eu penso que, para fechar aqui, Empédocles, ele fala nesse primeiro princípio, né? Agregação ou desagregação dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. E por ser cada elemento eterno e incorruptível, eles permanecem os mesmos, herança dos eletas, mas, com sua contínua agregação e desagregação, dão origem à multiplicidade do mundo e ao devir. As forças agregadoras e desagregadoras são o amor e o ódio. E a gente sabe, né, que até hoje, né, tudo isso que ele coloca, né, então aí aqui faz-se um link com a doutrina e a gente vai entender que o amor e o ódio são essas forças, né, que o amor agregando e o ódio desagregando. E a gente tem que tentar dar vazão, né, para que o amor ele possa estar sempre presente no nosso pensamento, mesmo que o ódio, muitas vezes, insista, né, em querer tomar lugar aí, né? Mas a gente sempre dá vazão para esse amor. E concluindo, Vânia, lê para a gente aí a conclusão, para a gente poder decretar final de semana. Pois não. Pudemos ver de forma muito simplificada as principais correntes que a filosofia da natureza estabeleceu nos séculos 6 e 5 a.C. Os interesses estão centrados no problema da natureza, filosofia natural, sem grandes preocupações com o homem em si. Na natureza, os jônicos julgavam encontrar o princípio de todas as coisas, a axé, a partir da qual se compõem ou decompõem as demais. E é isso, né? Então, a gente vai vendo que esse pessoal se preocupou bastante, né, em como nós chegamos até aqui, né, se preocupou muito com a natureza, e daqui para frente, então, na próxima aula, a gente já começa a ver Pitágoras, né, que já vai ter um pensamento um pouquinho diferente, e que também vai ensinar bastante coisa para a gente, e eu posso adiantar que além deles, a gente vai ver um pessoal muito bacana também, né, eu estou dando aqui uma pincelada no capítulo do Pitágoras, e é um dos favoritos. A história do Pitágoras começa com um mito muito interessante, e depois a gente vai conseguir fazer uma analogia até com outros mitos que a gente consegue, já vai conhecer depois. Carlos, com licença, esse material que está muito rico, e dá para perceber que ele está bem mais
ele está bem mais, tem muito mais coisa do que o livro propriamente, você pode disponibilizar para o grupo? Claro, daqui a pouquinho eu já jogo para vocês lá Que maravilha. Essa transparência. Para que a gente possa transformar em apostila. Tá. Porque o material das 2 últimas aulas, como foram feitas também na época que eu tinha o grupo com vocês, eu transformei em apostila e aí ajuda muito. Tá. Eu vou jogar, daqui a pouquinho eu já jogo isso lá e eu jogo depois da última aula também que a gente não jogou. E aí durante a semana, aí eu não coloquei a gravação da semana passada porque não tinha ficado completa. Então eu junto as duas, aí eu boto as 2 aulas depois lá também para a gente poder dar uma olhadinha lá. Beleza? Maravilha. Tranquilo? Muito. Tá? A Marina que estava quietinha hoje. A Marina teve uma participação, mas estava bom. Tá. Quem que faz o encerramento para a gente? O Renan. Marina. Oi? A Marina, com aquele olharzinho Marina foi escolhida por unanimidade. Eu já fiz encerramento. Você fez a semana passada, Marina? A retrasada. Retrasada? É. Então, quem é que se propõe a fazer hoje aí? A Ellen está se propondo. Bacana, Ellen. Fica à vontade. O Felipe que me empurrou. Ó, o casal aí que se vire, um dos dois. Vamos lá. Tá todo mundo com o olho fechado esperando o encerramento. Pode agradecer. Então vamos. Bom, vamos agradecer esse momento que a gente teve para pensar, refletir, receber luz, receber a influência dos bons espíritos. Agradecer por todos vocês estarem aqui dividindo esse momento com a gente. E obrigado a todos aqueles que estiveram ao nosso lado aqui do plano espiritual, influenciando pelas coisas boas. Queria encerrar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, obrigado. Perdoai as nossas ofensas, e assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Obrigado a vocês. Boa noite para todo mundo. Bom feriado. Pessoal, bom feriado. Gratidão, mestre. Durante a semana. Obrigada, tudo aí. Brigadão para vocês. Bom final de semana, viu? Fique com Deus. Boa noite. Obrigada. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.